Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, debaixo da presença e da graça do nosso Deus. Sejam todos, mais uma vez, bem-vindos para a nossa transmissão de culto online, né? É um prazer ter cada um de vocês que estão nos acompanhando, seja na plataforma do Instagram, quanto também Facebook ou YouTube, né? É um prazer, um privilégio para nós, como igreja, poder participar da sua vida, né, neste momento em que alguns não retornaram ainda aos cultos presenciais. Eu creio que essa fase, em breve, né, está chegando ao seu fim, né, e se Deus assim permitir, poderemos dizer que não mais estaremos nessas condições de necessidade de ausência, de afastamento que alguns ainda têm, né? Se tudo acontecer de forma bem, ainda esse ano eu creio, se Deus assim permitir, todos nós vamos poder estarmos juntos e celebrando ao nosso Deus apenas no presencial. Quem sabe, né, diante da nossa experiência que tivemos no online por conta dessa pandemia, não venhamos a continuar trabalhando, criando formas de dar continuidade, né, nessas transmissões que Deus nos colocou por esse tempo, né? Mas eu creio que estamos vivendo uma etapa diferente e que em breve, se Deus assim quiser, poderemos nos rever todos, né? Cultuando e celebrando ao Deus vivo, presencialmente falando. Então, por hora, prazer ter cada um de vocês. E vamos para o nosso culto, para a nossa adoração nesse instante. Vamos orar apresentando-se diante do Senhor. Amado Deus, louvado seja o teu nome, obrigado por mais este dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, virtualmente falando, para cultuarmos o Senhor. Quero te pedir uma bênção especial na vida de cada um daqueles que estão nos assistindo, que o Senhor encha os seus lares com a tua presença, que o Senhor encha, né, os seus lares, ó Deus, né, com as tuas bênçãos e misericórdias, Pai. Toma a vida de cada um deles no teu altar, Pai. Continua falando, ministrando em cada um deles, ó Deus. Seja, Senhor, de cada lar que está nos acompanhando, né, por esse tempo, né, por este momento, nessa gravação, neste culto que estamos assistindo, Pai. Fica conosco, fica com o teu povo, abençoa todo o teu povo, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos cantar?
vocês, o texto que se encontra no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei, e tu ouviste a minha voz. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de meditar, de refletir na Tua palavra. Como tem sido bom, Pai, depender do Senhor. Como tem sido bom ser guiado, né, instruído pela Tua palavra, Deus. De modo muito especial, quero te pedir por este momento, que o Senhor, através do Teu Espírito, venha se fazer presente em cada um de nós, ó Deus, enchendo-nos do conhecimento do Senhor, Pai. Enchendo-nos, ó Deus, daquilo que é a Tua vontade, daquilo que é a Tua palavra. Dai-nos entendimento, ó Deus, daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Para no ato, ó Deus, de assim ouvirmos, possamos corresponder conforme o Senhor tanto espera de cada um de nós. Toma a nossa vida no Teu altar, toma a vida de cada um daqueles que nos acompanham por esse tempo, Pai, por esse instante. Fala e ministra o seu coração. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Quantos de nós não conhecemos a história do profeta Jonas? A maioria de nós aprendemos ou ouvimos o relato desse personagem associando ao fato de que ele foi engolido por um grande peixe. É assim que ouvimos ou lemos a respeito dessa narrativa, dessa história. Mas mais do que isso, a história de Jonas é uma história que nos ensina a lidar com a realidade que enfrentamos ao nosso redor. É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, neste momento. Eu quero convidar vocês a aprenderem com Jonas a também lidar com a sua realidade ao redor. A realidade que pode não ser boa, como não estava sendo nada animador para Jonas quando ele apresentou este clamor ao Senhor. O versículo que nós lemos dizia: Clamei ao Senhor na minha angústia e ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei e tu ouviste a minha voz. Neste exato momento em que Jonas exprimiu o seu pensamento, a sua oração, ele estava dentro do peixe, sofrendo com as circunstâncias da sua realidade. Um momento nem um pouco animador, um momento de profunda humilhação e reflexão sobre a realidade que ele estava atravessando. No verso que citamos, ele nos mostra duas coisas: a dura realidade de angústia, de profundo abismo. O Sheol, como é relatado nessa versão que eu li para vocês, significa exatamente isso. Algo profundo, algo comparado a um sepulcro e à própria morte. Jonas temia que ali era o seu fim. Talvez você tenha sofrido com a sua realidade. Talvez você esteja a viver momentos bem difíceis, bem delicados. Que nem Jonas. Só que a iniciativa de Jonas diante desse contexto foi a segunda coisa que observamos nessa expressão do versículo 2. E ela tem a ver o seguinte, que Deus ouve
a nossa oração. Deus não se omite ao nosso clamor. Como disse Jonas, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Queridos, Deus ouve a nossa oração. Pode ter certeza disso. Deus ouve e nos responde. Diante das nossas circunstâncias difíceis, Deus está presente e ouvindo a cada detalhe do nosso clamor. Tenha certeza a respeito disso. Se as coisas elas não vão bem, busque ao Senhor em oração. Faça que nem Jonas. Depois, com calma, você pode meditar e refletir em cada detalhe dessa oração que Jonas apresentou. Ele está exatamente nesse capítulo 2, a partir do verso 3 adiante. Mas eu quero destacar aquilo que é a manifestação da resposta do Senhor. No verso 10 desse capítulo, nós encontramos que Deus respondeu a ele. E olha só o que aconteceu. O Senhor deu ordens ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Deus mudou a sorte de Jonas diante do seu clamor. Aquele que estava no ventre de um grande peixe, naquilo que ele considerava como um abismo profundo, o seu próprio sepulcro dentro de um peixe. Deus ouviu a oração de Jonas e tirou ele. Fez o peixe vomitá-lo de volta à terra. Querido, creia que Deus responde, ao seu clamor. Ele nunca nos deixa sem resposta. Ele não nos deixa sem resposta. E essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender com o profeta, com essa história. Deus nunca deixa aqueles que o buscam sem resposta. Então, creia, aprenda isso. Busque ao Senhor diante da realidade que você possa enfrentar. Esses dias eu estava questionando Deus, vivendo um conflito interno com a circunstância que estava atravessando. Uma circunstância que, apesar de ruim para mim, ela soava como uma resposta. Era assim que eu entendia. Uma peça de um quebra-cabeça, assim encaixar, acontecia outros fatos que desviava daquelas projeções. E aí, diante dessa realidade, eu refleti, vi, eu pensei, me lembrei disso e comecei a vivenciar esse conflito que eu estou compartilhando com vocês. Comecei a questionar Deus, entendendo que, na minha concepção, aquilo que considerava eu ser um sinal poderia, né, ser apenas uma ilusão. Isso gerou medo, isso gerou um sentimento de que eu poderia estar entendendo todas as coisas, todas as manifestações como algo, né, errado, como se eu estivesse fantasiando, ou até mesmo, por que não dizer, achar que estava ficando louco. Então, eu, nesse conflito com Deus, nesse questionamento, neste momento,
Eu perguntando a Deus, Senhor, por que você permitiu que isso acontecesse? Se isso não é o sinal do Senhor, por que eu estou passando por este momento agora? E aí, nesse momento de questionamento, eis que me surge uma resposta do Senhor. Enquanto eu questionava ele, apresentando minhas indagações, ele falava com Talita algo. E de repente Talita chega ao meu encontro, no quarto onde eu estava, nesse processo de indagação, e diz: Pablo, eu estava lavando louça e do nada Deus me trouxe uma música à minha memória. Uma música antiga que nós não temos muito hábito de cantar e de se lembrar dela. Essa música está no Cantor Cristão. Talvez você conheça ela. Não vou cantar ela porque, como todos já sabem, não é minha habilidade, né? Mas eu quero cantarolar exatamente a expressão que Deus lembrou a ela e trouxe como resposta naquele momento que eu estava questionando a ele. Ela cantou: Sua fé Jesus contemplará, sim, o que ele promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Queridos, eu compartilho isso com vocês só para ilustrar que exatamente Deus responde a nossa oração. Ele respondeu a Jonas, ele respondeu a mim de imediato, na mesma hora que eu estava precisando ouvir algo dele, eu estava questionando, eu tenho certeza que ele pode responder a você também. Ainda diante dessa realidade, da sua realidade, da realidade que você possa estar vivendo, aprenda a apresentar a Ele o seu clamor. Ele é um Deus que nos responde. Apesar deste grande ensino que Jonas, assim, nos ensina, nós também podemos aprender outras coisas mais. Então, a segunda coisa que nós também podemos aprender com essa história é encarar de si mesmo e se perguntar: há algo errado comigo? Existe algum pecado a ser confessado diante do Senhor? Essa oração de Jonas também foi um encontro dele consigo em momento de confissão a Deus pelo seu erro. Jonas tinha que ir para Nínive por espontânea vontade, a vontade dele, ele se colocou aí para o lado contrário, fugindo da sua missão. Geograficamente é exatamente isso que ele fez. Tarsis ficava para o outro lado de mim, para um lugar distante. O que Deus havia chamado, que era Nínive, vai lá, pregue em Nínive. Jonas não queria ir. Jonas não queria cumprir como sua missão. Nós vemos isso no capítulo 1 do livro do profeta Jonas. O versículo 3, quando mostra claramente, dizendo que Jonas fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Quantas vezes nós não fazemos o mesmo que Jonas? Queremos evitar o que diz
como resposta de Deus, evitar aquilo que é a vontade do Senhor. Querido, quando isso acontecer, se você é um filho de Deus, Deus irá trazer circunstâncias para você acordar. E aprender com essa realidade a confessar e se humilhar diante dele, como aconteceu com Jonas. No verso 4, nós vemos que Deus enviou uma tempestade, versículo 4 do capítulo 1. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Deus enviou uma tempestade ao encontro de Jonas. Nos versos adiante, mostram eles, aqueles que estavam a bordo da navegação, eles investigando o que é que acontecia, por que estava acontecendo tamanha tempestade ao redor deles. Quando chegou a resposta por meio de Jonas, porque Jonas foi descoberto, e no ato de descobrirem Jonas, Jonas apresentou que era por conta dele que eles estavam sofrendo aquela tempestade. No versículo 11, encontramos as pessoas perguntando: o que iremos fazer diante dessa realidade? Em que você, Jonas, está trazendo essa tempestade. E aí foi quando Jonas respondeu: me joguem ao mar. E após esse jogar Jonas ao mar, após cumprir exatamente isso, aqueles que estavam na embarcação jogando Jonas ao mar, acalmou a turbulência e Jonas sobreviveu também, diante da tempestade, sobreviveu dentro de uma barriga de um peixe grande. E foi na barriga desse peixe que Jonas aprendeu com a sua realidade, que precisava confessar o seu pecado. Querido, talvez a realidade que você está passando seja resultado de seus pecados, consequências de seus erros, de suas escolhas. E nesse momento de dificuldade, Deus está permitindo que você aprenda a confessar e resolver os seus pecados. Não fique parado figuramente dentro do ventre do seu grande peixe. Pegue a sua realidade para aprender a se humilhar e se colocar diante do grande eu sou, arrependido de suas erradas escolhas. Aprenda-se e mude. Mude a sua postura. Não adianta nada arrepender-se e não mudar a própria postura. Jonas, ele precisou arrepender-se e se dispor a fazer aquilo que Deus esperava que ele fizesse. Precisou se colocar e ir para Nínive. Foi a partir daí, exatamente do ir, da obediência, da reconstrução do seu relacionamento com Deus, do seu arrependimento. Foi a partir daí que tudo mudou na circunstância de Jonas. E ele foi para Nínive para aprender mais com as circunstâncias
ao seu redor. Aproveite para fazer uma análise em seu coração. Permita que o Espírito se revele a você, conduzindo você ao arrependimento diante daquilo que precisa ser arrependido. Aprenda a lidar com a sua realidade. A terceira coisa que podemos destacar deste aprendizado com Jonas diante da sua realidade é que ele conheceu uma nova realidade. A realidade de tumulto, de aflição, de angústia, o levou a reconhecer, a desfrutar de um novo contexto, de uma nova realidade. Ele conheceu a verdade de quem Deus era. Jonas foi chamado para pegar o juízo de Deus a um povo localizado em Nínive. Entretanto, quando ele realizou a sua missão, cumpriu com obediência que se esperava dele, acreditando que Nínive merecia condenação, ele descobriu algo novo. Ele encontrou a compaixão de Deus por uma nação. Queridos, as circunstâncias, elas muitas vezes são aprendizados para coisas novas, para nos levar a coisas novas descobertas. Nós precisamos estar preparados para aprender com as novas descobertas. O obstáculo de Jonas ia pregar em Nínive era porque os ninivitas eram um povo muito mau, um povo que faziam atrocidades com o povo judeu, ao qual Jonas pertencia. E Jonas sabia dessa realidade. Jonas reconhecia isso na sua própria existência. E Jonas, com certeza, tinha uma aversão e raiva dessa nação por aquilo que ela representava. Mas Deus não via Nínive dessa forma. Apesar da pregação ser um tom de repúdio e condenação, o intuito de Deus em usar Jonas era manifestar graça e perdão caso os ninivitas se arrependessem. Deus estava com as circunstâncias trazendo a Jonas a capacidade de mudar a sua própria visão em relação a Nínive, visão e conhecimento do próprio Deus. Queridos, Deus tem coisas novas a compartilhar conosco diante das nossas experiências com a realidade. Ele traz novos olhos, nos faz olhar com novos olhos a nossa realidade, o mundo ao nosso redor. E diante desses fatos, o Senhor, ele produz um conhecimento maior sobre ele mesmo. Talvez o Senhor quer trazer a você um coração mais misericordioso com os outros das circunstâncias que você está vivendo, com mais compaixão pelos outros, coisa que certamente você não teria se você não estivesse vivenciando a realidade que está atravessando para lá.
As circunstâncias sempre têm algo novo a nos ensinar. Precisamos permitir, exatamente, nos permitir aprender com elas. Nós somos desafiados a decifrar os sinais que ouvimos ao nosso redor. E os sinais que nós ouvimos nos remetem a uma verdade. Eis que Deus faz novas coisas. É assim que os sinais do tempo nos remexem. Deus está fazendo novas coisas. Nós podemos ver isso no livro que é um livro referência de uma circunstância apocalíptica, de caos para a humanidade, quando Deus fala exatamente isso no livro de Apocalipse, no finalzinho, após toda descrição daquilo que aconteceria à humanidade em direção aos fins dos tempos, na manifestação dos seus sinais, ele diz: eis que faço novas coisas. Quarta e última lição que nós podemos destacar desse contexto de Jonas é que, às vezes, a circunstância ela é uma oportunidade para mostrar o poder e a glória de Deus. Mostrar o quão grande é o Senhor. Esta é uma grande oportunidade a ser experimentada pelas situações, muitas vezes, adversas. Nem Jonas enfrentou no seu caso. Você se lembra da pergunta que os discípulos, em um certo momento, fizeram a Jesus quanto ao porquê um certo homem era cego? Será que você já ouviu essa história? Essa narrativa? Ela está em João, no Evangelho de João, capítulo 9. E diz que estava Jesus junto com seus discípulos e passando, eles viram um homem cego de nascença. E aí os discípulos perguntaram a Jesus, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que ele pudesse nascer cego? E aí Jesus, ao ouvir essa pergunta, essa indagação, respondeu aos seus discípulos: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse o poder de Deus. Queridos, Jonas vivenciou isso que ele vivenciou para manifestar o poder de Deus. A realidade de Jonas foi o projeto de Deus para levar um homem turrão, como ele era, um homem que queria fugir de sua missão, um homem cheio de preconceitos, a mim ou a você, com limitações e fraquezas. Deus usou a vida deste homem para alcançar toda uma nação para a honra e glória dele. A conversão de Nínive foi algo nunca visto em tamanho de proporção e profundidade. Deus usou as circunstâncias de Jonas para manifestar o seu poder, graça e misericórdia. Talvez Deus esteja fazendo isso com você, que está nos acompanhando nesse instante.
As suas circunstâncias, ela tem a ver com isso, para a manifestação do poder, da graça de Deus, de Jesus, tanto na sua vida quanto na vida dos outros. Manifestação de poder e glória do Senhor. Muitas vezes não se trata do nosso próprio sofrimento, mas de as pessoas verem através deles, daquilo que simboliza, representa muitas vezes a nossa dor, e as pessoas verem o poder de Deus. Quando há manifestação de nossas limitações perante a realidade que vivemos, o que há também paralelamente, ou deveria acontecer, se você, assim, o permitir, é a demonstração do poder e força que vem do Senhor. Exatamente isso que Paulo disse em um outro texto muito conhecido por nós, quando ele disse: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Foi assim que Paulo se via, na realidade, circunstância, turbulência que ele viveu. E nós, com certeza, podemos vivenciar, experimentar o mesmo. Desfrutar também dessa mesma lógica, ao se ver fraco, ao se estar fraco, limitado, é que nós somos fortes. Deus está proporcionando aquilo que você está enfrentando nesta sua realidade, para que você possa experimentar o poder, a graça, a misericórdia, a glória do Senhor. Então, meu querido, comece a aproveitar as oportunidades que tem para aprender a lidar com as circunstâncias que estão ao seu redor. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim possa continuar ministrando na sua vida e que Ele possa cada vez mais usá-lo, que possa tomar posse da sua vida e possa usá-lo para o louvor da glória do nome dele. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por este momento, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de refletirmos, de sermos moldados pelo Senhor. Eu quero, Deus, de modo muito especial, interceder e clamar em favor de cada um daqueles que nos acompanharam por este vídeo, Pai. Que o Senhor manifeste a Tua graça, o Teu poder, que eles desfrutem do Teu poder, Pai, da Tua transformação em meio à realidade que eles estão vivendo. Toma a vida deles no Teu altar, que eles possam crer que o Senhor responde, porque o Senhor responde para nossas orações. Que eles possam se abrir para manifestar os seus clamores ao Senhor. As suas angústias possam ser depositadas diante do Senhor, que o Senhor está agindo, Pai, ao nosso redor, para transformar a nossa realidade. Então faz eles desfrutarem disso, fazem eles buscar cada vez mais e mais o Senhor na sua existência. Faz eles aproveitarem circunstâncias para refletir como está o coração e se arrependerem dos seus pecados. Leva eles ao encontro contigo, um encontro de humilhação, um encontro, Deus, de quebrantamento, para que haja, Deus,
cura e libertação diante dos seus pecados, Pai. Toma essas vidas no teu altar nesse sentido também. Faz eles desfrutarem de uma nova realidade, uma nova percepção, ó Deus. Porque o Senhor está fazendo coisas novas diante da nossa realidade. Que eles possam ter essa experiência contigo, ó Deus. Eles possam ter essa experiência. E eles possam desfrutar do teu poder, da tua força, sendo usados para o teu louvor, para a tua glória, Deus. Diante das circunstâncias que eles atravessam. Toma a vida de cada um deles no teu altar. Que Jonas possa significar, por hoje, um direcional, uma resposta para aprender melhor a lidar com as circunstâncias. Toma a vida de cada um deles no teu altar. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Te agradecemos por ele. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe, meus queridos. Uma ótima semana a cada um de vocês. Que vocês continuem a desfrutar da presença do Senhor. E até uma próxima, até um próximo encontro nosso por esses canais que nós temos à nossa disposição. E antes de encerrarmos, eu peço, nos ajude a divulgar, a compartilhar este vídeo, dê o seu like aí, né, o seu joinha, né, faça com que as plataformas nos ajudem para que as plataformas possam promover esse vídeo, levando aqueles que o Senhor possa estar querendo alcançar através dessa mensagem. Uma ótima semana cada um de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão com o seu santo e precioso Espírito, esteja sobre cada um de nós e toda a sua igreja, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus assim nos abençoe.